Esta roda acadêmica de hoje homenageia o escritor saudoso desta casa, o Hernani Donato. Os palestrantes que foram convidados para a missão de discorrer sobre este escritor são Marcos Estevão, Paulo Nolasco e Samuel Medeiros. Os chás e rodas acadêmicas são realizados por esta casa em parceria com a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. E também nós contamos com a participação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com o projeto Música Erudita e Suas Fronteiras, desenvolvido dentro do movimento Concerto. Também temos uma parceria importante com a Confraria Sociartista, com o projeto Arte na Academia, apresentando artistas, artes visuais. Hoje, no projeto nosso com a Confraria, nós temos a participação das artistas visuais Agnes Rodrigues e Patrícia Eunei, que realizarão trabalhos de pintura ao vivo ali na entrada, no hall da academia. Após a palestra, durante a confraternização ali no hall, nós temos a apresentação instrumental com o grande músico Eduardo Martinelli. Agora, pelo programa A Vertente Musical Erudita e Suas Fronteiras, em parceria com a nossa academia e a UFMS, dentro deste movimento, como eu já falei, Concerto, teremos agora, abrindo este evento, com nossos aplausos, a participação de Hudson de Souza Campos. Ele colocou, na primeira ele colocou nordestina, que aí a gente remete à cultura do Nordeste, o canto do homem do sertão. E agora, a segunda é Esquerzino Pentafônico, que já é uma homenagem à influência japonesa na cultura de São Paulo. O Oswaldo Lacerda era de São Paulo, ele foi professor da Unesp.
E agora, por último, ele faz uma quarta melodia chamada cromática. Bom, agora eu vou convidar os meus amigos ali, o Alexandre Rezende e o meu amigo Gemerson, para a gente tocar um duo, que na verdade a gente transformou em trio, que é de Pixinguinha e Benedito Lacerda, que é um choro chamado Cheguei. O arranjo de um clarinetista de São Paulo, chamado Fernando Oliveira, que fez um arranjo para 2 clarinetas, e nós convidamos o Gemerson para colocar um molho aí com um pandeiro. Eu espero que vocês gostem. O choro é Cheguei, do Pixinguinha e Benedito Lacerda.
Bom, agora vamos para a roda acadêmica deste mês, né? Com os acadêmicos Marcos Estevão, pela ordem alfabética, né? Paulo Nolasco e Samuel Medeiros. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui falando de um imortal, um triplo imortal, né? Vocês vão entender por quê. Mas tem muito pouca coisa aqui registrada sobre ele. Nós vamos falar de biografia. Biografia é uma coisa relativamente chata para muita gente e que hoje você encontra nas diversas plataformas da internet, tudo sobre isso. O ideal da característica biográfica boa é daquela pessoa que conheceu, né? Que conviveu com o outro. Então, falar de biografia é falar da história de alguém, num determinado momento da vida. E quando a gente fala da história de alguém, não existe melhor, né, modo de contar essa história quando nós participamos dela de alguma forma. Os biógrafos, eles terminam participando dessa história quando entrevistam familiares, amigos e etc. Então, é um pouco disso que a gente vai falar sobre Hernani Donato. Eu vou tentar não ser... pode passar, por favor? Eu vou tentar não ser muito repetitivo, né, ou fazer isso uma coisa chata. Mas é importante saber que ele ele viveu 90 anos de idade, e ele nasceu em Botucatu, no estado de São Paulo, e nasceu em 1912 e morreu em 1922 e morreu em 2012. Então, 90 anos de idade. O interessante é que ele estudou dramaturgia e depois ele foi estudar sociologia na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mas abandonou o curso para participar do que ele mais gostava, de expedições. Essa é a história dele. Ele foi casado, teve 3 filhos, 4 netos. Era um pai que nós vamos falar um pouquinho sobre essa vida pessoal dele, porque ele gostava de expedições, ele viajava demais e teve um trabalho que facilitava isso na vida. Então, ele foi escritor, historiador, ele foi jornalista, tradutor, roteirista e uma série de trabalhos interessantes. Pode passar. Eu não vou ler tudo que tem aí, vocês estão lendo, está em letras boas. Aos 11 anos, ele já mostrava para o que ele veio, né? Ele escreveu um livro junto com um outro colega da mesma idade, Francisco Marins. Ele escreveu O Tesouro. E o interessante é que esse livro ele foi publicado capítulo por capítulo, né? Em algumas edições, num suplemento jornalístico. Aqui, a gente diz que ele foi um membro fundador. Pouco se tem sobre ele aqui. Até porque ele trabalhava de São Paulo, né, na editora Melhoramentos, e ele vinha para cá para fazer alguns estudos para essa editora. Então, nesse tempo, ele ficou mais ou menos 20 anos vindo para cá, mas não tinha residência fixa. A residência fixa ficou em São Paulo, onde morava a esposa, onde moravam os filhos e depois os netos. E, então, ele teve quase que uma participação simbólica aqui nessa casa. Mas foi membro fundador daqui e ele valorizava muito esse Estado. Isso aqui é uma coisa interessante que nós também vamos ver. Ele foi membro da Academia Paulista de Letras, onde ele assumiu a cadeira 20, e ele foi patrono da cadeira 9 da Academia Botucaense de Letras. Ele era de Botucatu, nascido lá. E, no final, eu vou colocar uma coisa interessante, né, que me foi trazido pela amiga e confreira Raquel Naveira. Ela pode falar alguma coisa também.
que eu coloquei hoje à tarde ainda nesse slide, né? Ele presidiu o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e ele tinha cerca de 60 livros publicados, muitos livros publicados no decorrer de sua vida. Dentre eles, ele tinha os romances infantos juvenis, né, como História da Floresta, Novas Travessuras de Pedro Malassartes. Esse livro foi um best-seller. Ele teve mais de 10 edições desse livro, todos realmente vendidos, muitos doados por ele. Ele era uma pessoa muito generosa. Contos dos Meninos Índios. Ele teve Dicionário das Batalhas Brasileiras, é um livro que foi ganhador de prêmios, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, a Revolução de 1932, o Cotidiano Brasileiro, Lampião, Senhor do Sertão. Ele foi um dos maiores estudiosos de Lampião. Os estudos dele são muito grandes sobre Lampião. Biografias ele escreveu de José de Alencar, de Vicente de Carvalho, Galileu Galilei. Então, ele também tem muitas biografias feitas. Pode passar, por favor. Para nós, a conexão maior é com o livro Selva Trágica. Esse livro, até hoje, ele é muito estudado nos meios acadêmicos, com pós-graduação e etc. É um livro que nós deveríamos ter para conhecer um pouquinho da história dele aqui em Mato Grosso do Sul. Ele fala da exploração de trabalhadores nos ervais do sul de Mato Grosso do Sul no início do século XX e vê os conflitos étnicos e a quebra de monopólio da erva mate na fronteira. E com esse livro ele mostra que não tinha aquele vazio geográfico que se dizia, né? Ou seja, os povos originários estavam lá e ele denunciava realmente toda essa dificuldade que era colocada a esses povos. Esse livro foi feita uma adaptação cinematográfica a ele, mais de uma vez, tem uma crítica social, inclusive Ramiro Giroldo era daqui da UFMS, que mostrou como ele denunciou a violência contra indígenas, Guarani Kaiowá, nesse livro, e desconstruiu o mito do vazio demográfico na região. Então, isso é uma coisa interessantíssima de se ver. E, como eu já disse, ele está integrado na bibliografia acadêmica, principalmente aqui do nosso estado. Pode passar, por favor. Olha quantos prêmios, eu nem vou me estender muito, mas, dentre eles, ele tem o prêmio Jabuti, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, pelo livro 100 anos da Melhoramento. Então, muitos são os prêmios de Hernani Donato, mostrando realmente a grandiosidade dele. Pode passar, por favor. Troféus como o Saci 1958 e outros prêmios também concedidos a ele, colocados aí. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Bem, um dos filhos teria dito: com meu pai a vida era sempre contada como uma crônica, mesmo nas pequenas coisas. Ele era visto como um pai presente, apesar de muito ausente. Então, ele com os filhos, ele conversava, ele incentivava a leitura, ele era uma pessoa que em casa, segundo o relato de amigos, lia sempre em voz alta. E isso estimulou os filhos a lerem, ou seja, parece que aquilo é bom, o que o pai está fazendo, etc. Então, ele incentivava a leitura, lia histórias, inclusive, para os filhos dormirem, ou seja, ele se fazia extremamente presente nos momentos em que ele estava em casa. Então, os filhos realmente adoravam esse jeito do pai, mesmo ele ficando, talvez, menos tempo do que deveria em casa. Os colegas diziam que ele era muito humilde e generoso, e é interessante, ele está ligado ao café. O que dizem os amigos é que bastava um cafezinho para ele, então, abrir o baú de memórias que ele tinha na cabeça e contar os causos. Ele era um contador de causos. Então, e ele não escolhia pessoas, ou seja, o relato que eu li assim dizia, do professor de mais alta qualidade da universidade ao
agente de portaria. Então, todos gostavam muito, isso eles mostraram, inclusive, por ocasião da morte dele, esse apreço que todos tinham dele. A generosidade dele era muito grande em relação às pessoas, né? E um colega da Academia Paulista de Letras escreveu que, após sua morte, que Hernani era desses homens que sabiam estar no mundo com delicadeza. Onde ele estava, havia história e humanidade. Pode passar. No fim da vida, ele foi homenageado por diversas instituições culturais, mas também por pessoas comuns, porque ele ficava com todas essas pessoas, né? Professores do interior, jovens escritores, historiadores e autodidatas. E no centenário do seu nascimento houve uma homenagem da Academia Paulista de Letras. O interessante nos causos que a gente diz, ele era uma pessoa que, numa roda acadêmica, numa roda em que cada um iria expor seu próprio valor, né? Olha, eu escrevi isso, eu faço isso, eu tenho isso, que beleza isso. O que conta a história, os amigos, quando chegava a vez dele, ele contava um caos, né? Então, a minha história é um caos. Em vez de eu falar de mim, eu conto um caos. Isso aí era uma coisa que ficou marcada para os amigos de Hernani Donato. E aí ele conta vários causos, e um deles, pela simpatia que ele tinha, quando ele, com os amigos, foi a uma festa folclórica. Eles erraram o caminho, mas viram uma festa no meio do caminho, achando que era aquela, entraram e era uma festa de casamento, né? Então, não tinha nada a ver com a festa folclórica. Entraram, foram abordados para saber quem eram, e eles disseram que estavam ali atrás do folclore, e disseram que não tinha folclore ali, era um casamento. E então ele disse, deixe-me explicar, e contou o caos, como eles vieram, os problemas na estrada, daquela forma bem humorada. Depois que ele contou o caos, disseram, vocês estão convidados, podem entrar. Então ele contava esses causos e muitos outros, de uma coisa muito simples como ele era. Os amigos já permitiam que ele fosse o contador da história, e as coisas terminavam, de alguma forma, ficando bem. E, nesse momento todo, no casamento, ninguém soube que ele era um acadêmico de várias academias, né? Porque ele foi daqui, ele foi por ele, né? Pelos amigos, talvez. Foi daqui, ele foi da de São Paulo, foi patrono em Botucatu, e com vários prêmios literários, etc. Pode passar. Isso aqui foi cedido por mim pela Raquel Naveira, uma carta interessantíssima da Carmen Silvia, que ela ocupa a cadeira 9 de Botucatu, era muito agradecida a ele, e escreveu no momento da doença dele. Ele passou cerca de 6 anos lutando contra a doença que ceifou a vida, né? Que lhe ceifou a vida, e ela colocou, isso aqui foi a carta que ela escreveu. Se vocês tiverem oportunidade de ler daí, talvez a letra esteja pequena, mas ela mostrando o afeto que tinha pela família. Ela escreve aqui essa carta para Dona Nelly. Nelly Marta era a esposa do Hernani Donato, né? E que acompanhou até a morte, e essa carta foi recebida por ela. Então, Hernani Donato, né, fazendo um resumo, foi essa pessoa especial. Foi uma pessoa que passou por aqui, foi aproveitada pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, vendo o seu valor. Infelizmente, ele não tinha residência fixa em Mato Grosso do Sul. Ele tinha residência fixa em São Paulo, onde estava sua esposa, filhos e netos, e onde ele tinha um trabalho na editora Melhoramentos. Então, ele aqui aceitou, porque gostava muito dessa terra, mas aqui não pôde ficar, porque o trabalho e a família terminaram levando de volta a terra dele. Isso acontece, não foi um valor que nós perdemos, foi um valor que nós tivemos e que foi abraçado pelo estado de origem dele, né? Infelizmente, são coisas que acontecem, ou felizmente, não se sabe. Mas esse foi Hernani Donato, uma figura ímpar. Gostei muito de conhecer um pouco da história dele, e
Agora eu vou passar aos meus confrades para continuar esse papo. Obrigado. Alô, boa noite. Boa noite a todos. Eu me sinto muito honrado por este convite e começar é sempre um risco muito grande em qualquer atividade. Eu devo começar dizendo que, assim que a academia propôs esses encontros, eu me candidatei para participar de uma mesa sobre o nosso imortal José Pereira Lins. Mas aí fui me lembrado que o professor Lins já tinha sido homenageado e que havia outros nomes. E quando eu vi o nome do Hernando Donato, eu falei, eu topo. E topo por algumas razões muito afetivas. Mas lembrando do professor Lins, eu quero lembrar da professora Glorinha e dos pioneiros que prepararam esse chão para nós, para esta noite, para a alegria que nós temos de compartilhar da literatura. E, de fato, um escritor, hoje nós falamos do Donato, um escritor é um imortal. O escritor não morre, a sua obra permanece. A Virginia Woolf dizia, tudo podem tirar, tudo podem tomar, mas nada podem destruir, porque o que estava ali era imutável. O que o escritor ali pôs se tornou imutável, seja com a sua biografia, seja com a sua obra. Eu, um dia, estava em São Paulo e encontrei-me casualmente com um professor daqui da universidade, que era um historiador. Ele falou, amanhã eu vou visitar Hernando Donato, você gostaria? Eu falei, claro. Não sei porquê, entramos num carro e fomos até a casa, ao escritório do Donato. Lá estava ele, atrás daquela escrivaninha, daquela mesa, nos atendeu polidamente, um homem grande, forte, eu diria até que ele lembra o Cortázar, né, que sofreria de um gigantismo. E conversamos, não sei porquê, o que ele falou, já não me lembro mais, isso foi uma coisa casual, na verdade. Não foi casual o que veio depois. Aí, numa outra noite, eu estava também em São Paulo, anos depois disso, e fui à Academia Paulista de Letras, e eu acho que ali começa o que eu quero dizer. Fui à Academia Paulista de Letras, onde havia uma sessão, e estava lá a nossa querida Raquel Naveira. E citando a Raquel Naveira, eu menciono todos os demais colegas e homenageio todos os confrades da academia. Foi uma noite tão linda, porque era um outono que a terra da garoa realmente estava fustigando. E a Raquel imortalizou isso numa crônica que não morre mais. E quem estava lá? A epígrafe do Hernani Donato, aquele crítico literário da geração passada, que foi fundamental para a crítica, para a história da crítica literária brasileira, que foi o... está querendo fugir o nome dele agora. Eu fiquei surpreso, porque eu o conhecia há muito tempo, e foi ele que fez a maior epígrafe sobre o Hernando Donato, e que abre, como apresentação, a última edição de Selva Trágica. Avelino, você lembraria o nome dele? Fábio Lucas, obrigado. Estava lá aquela noite, Fábio Lucas, ainda resistindo, e eu tive a grande alegria de conhecê-lo ainda pessoalmente, ali com a Raquel, porque ele tinha ilustrado os meus estudos lá de crítica literária do Brasil. E ele escreveu, por último, nessa edição que saiu de Selva Trágica, ele fez o prefácio. E é, com certeza, quem fez a maior e a notável epígrafe ou citação sobre Hernando Donato. Então, a razão dessa minha fala e de eu iniciar é uma citação, é uma epígrafe. Porque todo livro tem começo, meio e fim, mas tem uma epígrafe. E o Fábio Lucas imortalizou o Donato nos seus ensaios críticos, estudando a literatura brasileira, a literatura social, de cunho social, a literatura cultural e principalmente de fronteira. Então, aquela noite foi formidável. Eu já vinha, há alguns anos, lendo a literatura do nosso Estado, e todos aqui certamente saberão
dos nossos escritores, dos nossos nomes, todos já ouviram falar de Donato, das obras, dos filmes que foram feitos sobre Selva Trágica. Eu vou me ater um pouquinho só à Selva Trágica, que vai ser apenas uma citação, digamos assim, uma epígrafe que eu vou fazer da imensa obra dele, como já mostrou o professor. Eu não sabia que ele tinha produzido tanto, mais de 60 títulos, né? Então, vou só mostrar as edições de Selva Trágica, porque eu já escrevi sobre esse livro e porque eu já orientei 2 dissertações e porque agora meu ex-orientante de mestrado está fazendo doutorado também sobre esses volumes de Selva Trágica. Quando eu fui fazer o curso de doutorado, 2 disciplinas eram obrigatórias. Não se podia fugir delas. Era a literatura comparada, que o nome já diz muita coisa. E a outra chamava-se semiótica do paratexto. Falei, o que será isto, meu Deus? Que eu vou aprender isto em semiótica do paratexto. E lá vem a professora com as lições da França, de Ginette, de toda a crítica, e foi nos mostrando durante um semestre que a história de um livro, da confecção de um livro, a materialidade, o que acompanha, fora o texto, fora a textualidade, fora a história, também diz muito sobre o livro e sobre o autor. Não? Assim, se a gente tomar as edições, que eu vou já mostrar para vocês, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Se a gente tomar as edições de Selva Trágica, a gente vai ver que as capas são altamente significativas, plurissignificativas, polivalentes. Elas são feitas de acordo ao sabor da época, do momento, e tem uma intenção firme de vender a obra, de promover a obra, de estender a obra, aí já fora do campo do conteúdo, da matéria propriamente dita, não é como se diz, mas falando do artefato, daquele mercado que cria, que joga um livro, seja através da crítica literária, seja através das revistas de divulgação, da lista dos mais lidos, seja através das citações em epígrafe, ou sobre o comentário da capa, seja a orelha do livro, as orelhas, seja a apresentação, quem é que faz a apresentação, e todas as razões que levaram a essas escolhas, claro. O livro do Donato, por exemplo, tem um aqui, esse Selva Trágica, uma das edições, foi feito e escrito assim, que era uma distribuição gratuita. De certo, teve o patrocínio de algum órgão, de uma estatal, não sei, ainda não refleti sobre isso com exatidão. Mas era um livro que era para ser distribuído gratuitamente em todo o território nacional. Não? E o livro deve ter chamado muito a atenção à época, e é muito importante a gente verificar que ele foi escrito ou lançado no mesmo ano do Grande Sertão Veredas, 1956. Que a meu ver, é a obra fundadora da literatura brasileira, o Grande Sertão Veredas. Eu já li por 5 vezes. Porque o Grande Sertão Veredas, como repete a crítica, representa 500 anos de oralidade da literatura brasileira, ou 500 anos de oralidade da fundação do Brasil, o Grande Sertão Veredas. E não me parece pouco significativo que Donato publique Selva Trágica no mesmo ano de Grande Sertão Veredas. E que, por aquela época, por ali também rondava o Hélio Cerejo. Ambas as literaturas, a meu ver, ambas as letras, seja do Donato, seja do Hélio Cerejo, tem um quê, para um comparatista, tem um quê com Guimarães Rosa. E Guimarães Rosa por aqui andou, por aqui escreveu Conversa com o Vaqueiro Mariano. Quer dizer, naquela época, eles estavam pensando certos estilos, certa caracterização específica para a escrita nacional, para a literatura brasileira, que até então muito dependente, copiadora das matrizes europeias. Né? O Grande Sertão vai ser realmente a obra fundadora, porque a escrita, a obra mesmo, o código, é quase de um deciframento impossível. Né? São palavras que ele vai ajeitando, um léxico arrevezado. Não é? Temos que ler, vai indo, vai repetindo. Lá na 20ª página, a gente pega o espírito do livro. E vê, e acompanha, e no final a gente sai como naquele filme feito pela Bruna Lombardi, né? Que ela fez o Diadorim e o outro personagem. Bom, se todo livro tem uma epígrafe, então eu acho que a epígrafe maior do Donato foi essa que o Fábio Lucas plantou na literatura brasileira.
Nesses anos, não tenho visto tanta produção, seja de crítica, de comentário, como agora nós estamos fazendo, é um feliz momento, sobre o Hernando Donato. Já pesquisei na nossa academia, já fui pesquisar no Instituto Histórico Geográfico em São Paulo, mas só tinha um amontoado de coisas, nem o funcionário dava conta daquilo, porque eu sabia que o Donato tinha sido presidente do Instituto Geográfico. Não encontrei nada, e vim orientar 2 dissertações, que foram muito importantes, e uma está se desdobrando agora numa tese de doutoramento. Mas vamos lá, por que eu estou falando de epígrafe? Eu estou dizendo que o meu assunto vai ser uma epígrafe. Quando eu fui fazer, então, o doutorado, uma disciplina obrigatória era a literatura comparada e a outra era teoria semiótica, teorias do paratexto, semiótica do paratexto. Então, o paratexto é tudo que converge, que está em torno daquele texto principal, daquilo que o autor quis que o leitor lesse, mas o leitor astuto, ou a crítica, que tem um pouco de aparentamento com o demônio, a crítica sempre acha outros significados, outros textos que, às vezes, o autor nem sequer sonhou, não é? Mas pululam por aí versões socialistas, históricas, leitura de um viés crítico, de outro viés crítico, de outro viés crítico. Bem, o autor, no fundo, não é o dono mesmo do texto, né? O texto, acho que é o Bachelard que fala, o texto bate asas e voa, depois que ele escreve. O texto depende, vive dos leitores, das leituras, da leitura. Perguntaram ao velho Borges, que foi o mestre do século XX, como seria a literatura daí um tempo, ou como é. Ele falou, olha, como será, eu não sei. Diga-me como será o leitor do século XX, como será o leitor, e eu direi como será a leitura. Ou seja, as épocas têm as suas clavas de leitura. Não? Por isso que a estética da recepção, da Alemanha, trabalha muito com isso, quer dizer, quem lê, por que esse autor agora faz sucesso, por que ele está no público, por que ele foi escolhido e por que o outro não, quer dizer, é uma grande feira da vaidade, das vaidades, o mercado literário. Não é? Na Selva Trágica, que foi o que eu me deti com carinho, com muita atenção, a gente vai ver que as capas são maravilhosas e elas têm um enorme poder persuasivo. Eu vou pedir para ele exibir aqui, 1 minuto só de PowerPoint, porque, como eu disse, sem isso, aqui está uma noção de paratexto. Todo o aparato editorial de uma publicação, a arte da capa, a disposição do nome do autor e do título do livro nessa capa, o prefácio, as dedicatórias, as ilustrações e a epígrafe da obra acabam compondo o objeto resultante de uma produção textual enquanto paratexto. Esse foi do próprio Ginette que cunhou esse conceito de paratexto. Aqui do outro lado nós temos um grande teórico francês de 96, o Campagnon, que ele diz, a sua periferia toda é uma série de elementos que o envolve, como a moldura fecha o quadro com um título, com uma assinatura, com uma dedicatória. São outras tantas entradas no corpo do livro. Elas desenham uma perigrafia que o autor deve vigiar e onde ele deve se observar, porque é primeiramente nos arredores do texto que se trama sua receptibilidade. Bom, repitamos. Nós estamos lendo os sentidos que carregam, de maneira, às vezes, subliminar, se não é subliminar, mas lá estão, em torno daquele texto, em torno daquele discurso. Assim, um pouco como a roupa que usamos. Por que usamos roupas e por que estamos usando essas roupas? O que as roupas significam? Eu vi a minha nobre colega ali, com um tom de amarelo e de verde, que eu já fui elogiar. Me diga se é amarelo ou se é verde. Não é? Por que usamos roupas? Por que escolhemos roupas? O que significam as roupas? O que significam os chapéus? O que significam os relógios que usamos? Ou as alianças? Não é? Todo este enquadramento, esse enfeixamento, diz algo sobre você. É como se dissesse, a primeira imagem é a que fica. Não? E uma imagem vale mais que 1000 palavras. Pode adiantar um pouquinho? Então, aqui está a edição de 56 de Selva Trágica. Notem que há parece que um pelourinho, alguma coisa, e um pouco de sangue a derramar.
Selva Trágica, Hernando Donato, 56, Hernando Donato. Aqui é de 59, está mais apagadinha, porque é aquelas edições clássicas, sabe, de capa dura, de uma espécie de uma série. Era uma série e eles incluíram o Hernando Donato. Parece que tem outra dessa daqui também, que no mesmo ano saíram 2 séries desses livros, 2 séries. E eles jogaram o Donato das 2 séries, aproveitaram e colocaram das 2 séries. É curioso, porque um dos pequenos motivos que a gente repara, que o Hernani ali tem acento, e já aqui também tem, essa capa também é linda, porque é uma moldura, acho que do Barbacoa, do Erval, e tem aquela outra edição que eu até hoje fico em êxtase quando eu vejo essa edição. E como essa capa é bem diferente, porque ela tem lá uma pequena citação dele: a vida estava brutal, tem esperança, sem esperança, ou a fuga para a morte. Esse Hernando Donato aqui já não tem acento na capa, já perdeu. E vejam a capa. Por que saiu essa capa naquele ano de 76? Por que essa capa com uma mulher, não sei de onde veio essa mulher, porque essa mulher, meio despida, o que ela queria dizer com o conteúdo do livro? Para quem eles queriam vender essa obra com essa capa? O que essa capa pode significar? Qual era o público que manejava tipos de livros em séries nessa época? Havia um costume, uma recepção, um gosto por leitura de aventura, digamos assim, né? São só essas 4, né, que nós temos aí. Mas eu tenho duas. Da primeira edição tem 2, aí tem 2 de capa dura. Inclusive, aqui tem o mapa do Brasil e escrito assim: Painel do Brasil em romances. Ó, dourado e capa dura. Painel do Brasil em romances. Essa era uma série. A outra série chama-se Coleção Romances de Agora. Ele saiu aqui, Romances de Agora, com capa e dura e tudo. Enfim, foi um homem muito prestigiado, só com um livro. Eu só estou falando de um. O professor já falou de 60. A literatura infantil dele eu ainda não vi. A última edição de Selva Trágica é esta, que mostra lá um cadáver, assim, um corpo que parece que sai do meio do fogo, de um matagal. Acho que foi uma capa bem sugestiva, e que traz o prefácio do Fábio Lucas. Todo o prefácio dessa última edição é um texto belíssimo do Fábio Lucas. Para a gente que gosta de ler crítica, às vezes dá mais prazer ler a avaliação, o questionamento, o diálogo que os bons leitores fazem das obras do que a obra propriamente. Enfim, seja do crítico, seja da editora, seja da capa, seja das revistas de divulgação, aquilo tudo que o mercado faz, essa perigrafia ou esse paratexto, significam também para dizer, subliminarmente ou não, para dizer sobre a obra. E aí, neste campo, a gente vai entrando num lugar onde o autor vai deixando de ser dono da sua obra. A obra é do público leitor. E, desgraçadamente, é do mercado. Porque sem mercado nós não escrevemos para guardar o livro em casa. Por mais saturnino que seja, como Manuel de Barros, né, que não gostava de falar, de receber, de nada, mas ele queria ser lido e virou um escritor de prestígio, do maior prestígio em nível nacional. Não se escreve para guardar ou para esconder. Quando o escritor escreve, ele tem em vista ali um leitor, ele dialoga com o leitor virtual. Ele não escreve para si, ou para guardar, ou para morrer. Não. Ele escreve, graças a Deus, neste caso, pensando na imortalidade. Pensando na imortalidade, porque não morre. É a única forma, como dizia Virginia Woolf, isso vocês não podem nem tocar, nem pegar, porque isso não lhes pertence mais. O que estava escrito, né? É como se ela tivesse vivido toda uma vida enclausurada, foi o caso da Virginia Woolf, eu fiz tese de doutorado sobre ela, preparada para escrever. Inumeráveis volumes de crítica, romances, literatura infantil, poemas, cartas, milhares de cartas trocadas com escritoras da Argentina, da América, de tudo.
E depois, quando ela não podia mais escrever, que ela já estava meio para lá da depressão, né, ela pôs umas pedras no bolso do casaco e se atirou no rio. E deixou uma carta antológica para o marido dela, que virou comércio agora, sobre as cartas imortais. Ela deixou uma carta belíssima. Assim como o romance que ela fez, o Orlando, tem um filme sobre o Orlando. O Orlando é um belíssimo poema de amor, que ela teria feito em homenagem a uma baronesa que era muito amiga dela. Parece que elas mantinham algum flerte na época. Sim, as cartas dizem isso, e há cartas publicadas sobre ambas, cartas trocadas por ambas, pela Virginia Woolf e pela Vita. Tinha tanto a ver com essa amiga dela que ela teve que pedir permissão por escrito para publicar o Orlando. E o Orlando é uma obra maravilhosa, interminável. Eu acho que é isso que eu gostaria de dizer para vocês, o melhor que eu podia dizer. Obrigado pela atenção. Depois dessa maravilhosa exposição, né, teórica sobre a obra de Hernani Donato, voltamos à nossa realidade biográfica, como o Marcos Estevam começou. A origem de chamar Hernani Donato para esta noite também teve, porque ele teve a participação na fundação da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras em 1971. Ele esteve presente na solenidade de abertura de organização da nossa entidade e discursou nessa época. E uma das coisas importantes que eu achei de um depoimento do José Couto Vieira Pontes, quando ele publicou uma obra com os 20 anos da Academia, no ano de 91, né, 20 anos da Academia, ele publicou uma obra que narra a presença do Hernani Donato na nossa Academia. E um dos pontos principais da fala dele, interessante no discurso, é que ele falou assim: a Academia está sendo aberta numa sexta-feira 13 com toda a coragem, e também com mais coragem porque temos 4 mulheres na Academia. Então, ele estava elevando o nome das mulheres também, como dando esse relevo, assim, porque poucas academias tinham mulheres na sua composição. Não era muito comum, né, na Academia de Letras Brasileira de Letras, custou Raquel de Queiroz entrar. Então, foi esse realce que nós tivemos dele e a presença dele, e também ele foi homenageado com a cadeira número 1. Não temos o documento oficial de posse dele na Academia, mas também temos essa homenagem simbólica de estar na cadeira número 1, compondo a Academia. Como já foi feita a biografia, eu vou passar alguma coisa, e quero falar especialmente sobre o livro, o filme Selva Trágica, do Roberto Farias, estrelado com o Reginaldo Farias, Regiane Medeiros e Jofre Soares e outros artistas. A problemática de Selva Trágica envolve principalmente a política da erva mate. A Companhia Mate Laranjeiras, todos conhecem, no começo o homem escrevia o nome dele com G, Laranjeira com G. Depois é que atualizaram a grafia. A Companhia Mate Laranjeira detinha o monopólio da exploração da erva mate na região de Ponta Porã. O que o Hernani Donato fez? Ele veio para cá nos anos 50 conhecer a problemática social da extração da erva mate. E ele se deparou com um quadro dantesco de exploração do homem pelo homem, né? Como a Companhia Mate Laranjeira escravizava os trabalhadores. Eles entravam na companhia, depois eu vou narrar um texto de como eles entravam na companhia e depois como saíam, debilitados, acabados, quase mortos, né? Então, durante o tempo que eles estavam, eles não podiam sair, porque eles assinavam um vale
que o Hélio Cerejo, também na obra dele, Erva Mate, chama de Boró. Era um vale que eles valia dinheiro aquilo. Mas ele ficava escravo daquilo, porque aquilo acabava, ele tinha que pegar outro. Então, sempre ficava escravo da companhia. Então, é essa problemática que ele narra como uma presença, como um depoimento histórico de que ele esteve presente lá, sabe? Então, ele conheceu todos esses dramas. O Hélio Cerejo também trata da problemática da erva mate, mas sem o aspecto social. Nesse ciclo da erva mate, que é uma obra do Instituto Histórico e Geográfico, ele fala, o Hélio Cerejo descreve todas as particularidades que o Hernando Donato fala no filme, mas ele apenas dá o aspecto técnico, ele não aborda o aspecto social. E o Hernando Donato usou a forma romanceada para contar uma história. E é um romance assim muito envolvente que eu li 2 vezes. Essa edição que eu tenho aqui, que o nosso colega já mostrou, de 2011, eu obtive no Congresso Brasileiro de Escritores, que teve em 2012, que fomos aqui de Campo Grande, eu e Guimarães Rocha. Nós fomos nesse congresso e recebemos esse livro lá. Eu li essa época e reli agora, nos últimos dias, o livro. Como o Paulo Nolasco falou, ele pode se comparar com a Guimarães Rosa, porque a narrativa dele é uma narrativa envolvente e que ele trata os personagens com uma certa delicadeza que não tem outra igual. Você se envolve realmente para saber o que está havendo entre os personagens. Então, eu vou começar com os slides. Pode passar o primeiro, por favor? Selva Trágica, o livro e o filme. Essa aqui é a parte biográfica, né, que já foi feita. Pode passar para frente, por favor. Os romances, eu peguei só a parte dos romances dele para destacar O Filho de Sina e O Chão Bruto, que é um filme muito interessante, dirigido pelo Dionísio Azevedo, e depois Selva Trágica, que é adaptado para o cinema, com o roteiro do Roberto Farias também, em 1973. Rogério Medeiros e Maurício do Vale, também tem o Jô Soares, que atua nesse junto. Rio Tempo, um romance do Aleijadinho, que já foi falado, e Núpcias com a Morte. Então, esses são os romances dele. Ele teve muitas outras obras, como já vimos aí, na literatura infantil e outras coisas assim. Pode passar. Essa é uma foto dele na Academia Paulista de Letras, que eu resolvi ilustrar a fala. Agora, eu vou passar assim os termos que eles usavam no Herval. O Hernando Donato, o Hélio Cerejo descreve isso com muito mais cuidado, né? Quem eram as pessoas responsáveis pela erva mate e o que era a erva mate. Curaturã era o empregado que passa 48 horas seguidas revirando a erva no fogo. Ele tem um sucessor, um menino, que lhe descreve do seu trabalho. Ainda sobre o Curaturã, eu queria ler um texto do livro, quando ele fala que o Curaturã está cuidando do Barbacoa. O Barbacoa é onde se colocava a erva para tomar a textura que vai ser moída depois. Então, é um forno, um tipo de um forno grande. O piso do Barbacoa. Rei, quando o patrão lhe põe as mãos à forquilha e lhe dá o piso do Barbacoa, diz que ele é senhor. Então, começa a respirar fumo e resina e a ser defumado em suor e fumaça. Primeiro a gordura, depois as carnes, a saúde, escorrem pelo corpo dia e noite feito suor. Nenhum pelo lhe fica grudado no corpo, nem saliva na boca, nem dentes na gengiva, nem lágrima nos olhos. Vai sendo cozido dia e dia.
Os intestinos acabam secos e mortos, envenenando o corpo. O estômago ácido, os pulmões cavernados, as veias saltadas, os olhos afundados. E dia e noite com a forquilha nas mãos, remexendo erva. No fim da primeira safra, desce um fantasma do piso onde subiu o homem. Na segunda, um mecanismo começa a sofrer uma sede tão grande que faz até dor, queima, atordoa, o remédio é beber. Isso é, menino, isso é um uru. Você pensa que pode ser rei? Esse ele está se referindo ao que trabalha no Barbacoa, né? Que é a parte onde se faz a erva. Bom, raído, depois eu vou mostrar um pequeno filme sobre o raído. É o fardo de erva trançado das correias que contém. A etimologia da palavra nos reporta o que é usado, desgastado, mais comumente no livro quer dizer a aparência da pessoa que o carrega. Isso aqui era uma carga medonha que eles carregavam. Gostaram que eles não usavam carros de bois para transportar. O transporte era feito pelas pessoas. Transportar 200 quilos nas costas não era para pouca pessoa, não. E era o máximo que eles podiam fazer para render. Então, para render o boró, para render o dinheiro para eles sobreviverem. E isso que o filme do Roberto Farias ilustra com muita propriedade, que eu vou mostrar depois uma cena. A monteada era uma expedição para a descoberta de novos sítios onde se situam os ervais nativos. A monteada era uma viagem que eles faziam para procurar novos ervais nativos na região de Ponta Porã, já misturando com o Paraguai, nessa região toda aí que as fronteiras não estavam bem definidas na época, e também a Mata Laranjeira tinha esse direito de exploração de toda essa área aí. Só muito mais tarde é que houve o governo federal se soube do que estava acontecendo, porque não estava tendo lucro nenhum, né? E a Mata Laranjeira estava enriquecendo abertamente. Então, houve o fim do monopólio já no final dos anos 40, 50. Mas é isso aí, é monteada. Tem mais? Bom, o livro termina assim, ó. Os leitores urbanos que talvez imaginassem que a erva mate fosse cultivada em belos jardins, horrorizaram-se com os fatos narrados em Serva Trágica. Realmente, eles faziam, escravizavam os empregados. Agora, paralelamente aos empregados, havia os xangai. Xangai eram empregados autônomos que também cultivavam, exploravam a erva mate, independentemente de licença ou não da Companhia Mata Laranjeira. Então, mas eram perseguidos também. Eles não eram assim benquistos e se o pessoal da Mata Laranjeira pegasse, matavam. A ordem, por exemplo, o empregado não podia fugir. Se fugisse, ele era capturado, e o filme mostra bem essa cena do Reginaldo Faria com o Regiano Medeiros fugindo e sendo perseguido pelos coiteiros deles. É interessante que, quando eles querem... Havia já um começo de revolta na exploração do mato, que tinha um personagem chamado Luizão, que lembra algumas coisas que eu vou ler aqui, que achei interessante. Quero lhe dizer umas coisas. Antes, preciso lembrar outras coisas. Não se aborreça se vou começar do começo das coisas aqui no país da erva. Até agora, nenhum de nós fez política que não fosse a política do nosso quintal e do preço da erva. A companhia faz também essa, e faz a grande política em Cuiabá, em São Paulo, no Rio, em Buenos Aires, sei lá mais onde mais. Assim, cobre e abafa os gemidos e os gritos da pobre gente dos ervais. No andar em que vamos, nem no fim do século teremos força para emparelhar o nosso passo com o passo da companhia. Lá fora, o que é preciso gritar? O governo é que pode nos ajudar, se chega a nos ouvir. Mas governo só ouve rebombos, não ouve soluços. Então, esse é um depoimento assim, muito interessante de um Xangai que está revoltado com os acontecimentos. Porque a companhia explorava o novo
E eu quero ler, por último, como os novos empregados eram tratados. Os rapazolas eram gente nova que chegava, gente de 18 anos, 20, não queria mais que isso. Em geral, paraguaios ou índios, alguma coisa assim. Os rapazolas foram tangidos para dentro entre arredios e afoitos. Por fim, caíram dentro de uma casa daquelas de que sempre ouviram falar e desejavam estar. Casa como essa não conheciam outra. Muita luz e luz forte, tudo limpo, o patrão atencioso, bebidas a fartar e comidas. Ah, que raio de comidas tinham ali! E o femeaço, então? Cada mulher apetitosa para os 18 anos deles. Era o sujeito virar para cá ou para lá e esbarrava em uma delas. Limpa, cheirosa, risonha, convidativa. Aquilo era o mundo do mate. Estavam saindo verdadeiras as promessas do aconchador. Pois o aconchador aparece perguntando quem dos pobres da vila faria gosto de passar a vida de rico. Aí, por último, termina assim. Quando amanhece, as carretas são trazidas para a porta. Acabou a festa. Os aconchavados estão bêbados, empanturrados, entontecidos, exaustos, endividados. As mulheres desaparecem. Os músicos silenciam. De repente, tudo muda. Vem o Isaac e grita que se ponham de pé. Vem o patrão, que já não ri, nem oferece coisa alguma, e lhes grita que gastaram demais, beberam demais e abusaram das mulheres, que nem bêbados e farristas, que quebraram tanto e devem tanto. Quer receber em seguida e pelo sim, pelo não, chama a polícia. Diz o Isaac que assinem logo a caderneta de trabalho, recebam adiantamento e paguem ao patrão, porque a polícia vem vindo e é muito braba com a gente que atravessou a fronteira. Fazer farra com dinheiro. Então, essa era uma forma da exploração da erva mate, só um demonstrativo. Para terminar, a força literária de Hernando Donato é que atrai a gente conhecer bem essa história que aconteceu em Ponta Porã. Vamos ver um pedaço da abertura do filme do Roberto Faria. Eu queria que apagasse aquela luz ali, por favor. Pode passar a primeira fita? Daqui. Aí. É curtinha, só aqui é abertura. Eles ficam em cima de uma árvore, o personagem Reginaldo Faria fica em cima de uma árvore, olhando no horizonte onde que teria mais erva mate, onde que teria. Então, eu só coloquei essa abertura para ilustrar essa cena de como o ervateiro procurava novas regiões da erva mate. Maurício Soares Lamarca. Reginaldo Farias. O filme vem quase sem som nessa abertura, mais um demonstrativo do que vai acontecer da história, né? Esse é o tema do filme musical. Essa é uma cópia muito ruim, né? Mas já existe uma cópia restaurada que é melhor para ver essa original.
Tereré. Para ver que tem música, muita polca paraguaia no meio, ele troca o clima do Mato Grosso do Sul, né? Certo. Agora, pode passar o segundo. O segundo é sobre o raído. Vamos ver como é que ele carrega a carga, e é descrito isso também pelo Hernando Donato. Ele segura na perna do colega para poder tomar altura. Certo. Então, esse é descrito pelo Hernando Donato com muito mais precisão na parte de literatura. E, por último, para encerrar, o final do filme, né? Quando eles estão saindo, e a mensagem final do autor. Quando já houve o fim do monopólio, e eles estão se afastando, não tem mais obrigações com a companhia, né? Então eles estão saindo para outra exploração pessoal. Quem não sabe dessas coisas, pensa que era para mata encolhida nos jardins. Termina assim o filme. Muito interessante, porque ele toca o problema social de uma maneira assim como ninguém mais fez. Então, era só isso que eu queria falar para poder mostrar o que foi Hernando Donato no cinema. Obrigado.